Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinará. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? A igreja possa se assentar nessa noite. Palavra do Senhor nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre Saul. Aonde a gente para ver esse texto, esses versículos, a gente vai tirar uns pontos nesse versículo que a gente pode pegar para mim e para a sua vida. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem tem promessa de Deus? Eu acredito que todos vão dizer: eu tenho uma promessa que Deus me fez e eu estou a esperar ela. Mas a gente vê que Saul aqui tinha uma promessa sobre a vida de Saul. Mas a promessa de Deus na vida de Saul, tem fatores que a gente vai ver nessa palavra que Saul, pela certa ocasião, ele desobedeceu essa promessa. Mas é o que eu quero te falar nessa noite. Se tem promessa na sua vida de Deus, a mensagem é: espera em Deus. Porque a promessa de Deus sobre a sua vida vai se cumprir se você esperar em Deus. Se Deus cumpriu, Ele não falha. Sabe quem pode impedir as promessas de Deus na sua vida? Olha para você mesmo. Você pode impedir. Você pode impedir as promessas de Deus na sua vida. Nós sabemos aqui, a gente vai ver a palavra do Senhor, que em 1 Samuel 10, versículo 8, vai falar sobre Saul. Que Saul, ele foi numa missão, ele foi à procura da jumenta do seu pai, chamado Quis. Onde Saul, ele está atrás dessa jumenta, ali ele não encontrou aquela jumenta do seu pai. E aqui aquele homem que estava com Saul falou para Saul: olha, tem um homem de Deus, que naquela época chamava vidente, tem um homem de Deus, tem um vidente, em tal lugar que esse homem, ele vai nos mostrar, ele vai nos levar onde está essa jumenta. O interessante que eu paro para meditar e tenho meditado essa semana sobre essa palavra, que Saul, ele foi atrás de jumenta. E ele teve esse encontro, ele foi até Samuel para que Samuel viesse mostrar para ele onde estava a jumenta. Mas o plano de Saul era ir para descobrir onde estava a jumenta, só que lá já tinha algo preparado para a vida de Saul. Quando Saul chegou ali, já tinha algo preparado para a vida de Saul. Aonde Saul, chegando ali, ele foi honrado. Um dia, eu andei nesse mundo. Saul, ele estava atrás de uma jumenta. Lá fora eu estava atrás de outra coisa. Mas quando eu estava atrás de outra coisa, assim como na minha e na sua vida, Deus tinha um plano, tem um plano na sua vida. Aleluia. Quando eu andava pelo caminho tortuoso, Deus tinha um plano na minha vida. Foi tanto que onde Jesus, ele me buscou, foi um lugar próprio, não foi
dentro da igreja. Jesus me buscou num lugar impróprio. E ali eu tive um encontro com Jesus. Mas Saul, ele indo ali até Samuel, chegando ali, a gente sabendo que ali ia ter uma ceia, ia ter um banquete, estava tendo. E Saul, ele chegando ali, ele foi honrado, ele foi colocado no lugar mais alto, ele foi honrado, ele foi bem recebido naquele lugar. O que eu quero te dizer, meu amado? O plano de Deus para mim e para a sua vida é bom. O plano que Deus tem para mim e para a sua vida é um plano bom. Aonde Saul chegou ali, ele foi honrado. E Samuel ali, ele falando com Saul, e Saul ele não estava entendendo. Sabe por quê? Tem coisa na sua vida que você não vai entender. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você não vai entender. E ali Samuel falou para Saul: Saul, quando você sair daqui, vai acontecer algo na sua vida. Você vai se formar em um novo homem. Você vai encontrar os profetas e você vai profetizar com eles. E quando Saul saiu dali, para chegar onde eu li a mensagem, Saul já saiu profetizando que o povo está ao fim de 15, ele está entre os profetas, ele saiu dali profetizando. Então o propósito de Deus na vida de Saul era bom, já saiu cumprindo na vida de Saul aquilo que Deus falou com ele. Mas o Senhor falou para Saul, Samuel falou aquilo que o Senhor mandou: olha, você vai sair daqui, vai acontecer isso e isso. E ele saindo aconteceu, mas falou: olha, espera 7 dias. Espera 7 dias, que eu irei até você. Então Deus fez uma promessa para ele: olha, espera 7 dias. Onde a gente vai ver o que Saul fez. Saul, ele se precipitou. Irmão, se Deus falou para você: espera até 1 hora. Se faltar um segundo, não é 1 hora. Espera até 1 hora. Deus falou: espera 7 dias. Mas Saul teve algo na vida de Saul. Saul viu a multidão afastando dele. Saul viu aquela multidão afastando dele. Saul, ele se apressou naquilo que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu te falar nessa noite: se Deus prometeu, não se apresse, espera na hora de Deus. Porque Saul, ele viu o povo se afastando dele. E Saul, ele se precipitou, ele fez o sacrifício. Deixa eu te falar: quem obedece, sacrifica, mas quem sacrifica nem sempre obedece. Quem obedece, sacrifica, mas nem sempre quem sacrifica, obedece. Saul, ele sacrificou, mas ele não obedeceu. Pastor, mas Deus fez uma promessa na minha vida: mudar meu filho, mudar meu marido, mudar minha casa, está demorando. É no tempo de Deus. Espera no tempo de Deus. Espera no tempo de Deus. Não murmure. Mas pastor, Deus fez uma promessa na minha vida, pessoas estão se afastando de mim, eu quero. Espera no tempo de Deus, que Deus ele vai fazer na hora dele. E a palavra vai falar para mim e para você nessa noite, que Saul, o povo afastando dele, ele sacrificou. Quando ele sacrificou, chegou a promessa de Deus, e ele já tinha feito algo que desagradou a Deus. Quantas pessoas, irmão, deixam de receber a promessa de Deus por causa da desobediência? Deus não precisa do empurrãozinho seu, não. Deus não precisa do empurrãozinho do pastor Marcelo. Deus, ele faz na hora dele, no momento dele. Deixa eu ajudar Deus. Deus não quer sua ajuda. A ajuda que Deus quer, obedeça e espera o tempo de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque o tempo de Deus vai chegar. E quando ele chegar, será perfeito dentro da sua casa, será perfeito na sua vida, será perfeito na vida do seu filho, será perfeito na vida do seu marido. Então espera no tempo de Deus que vai dar certo. E a palavra do Senhor continua falando que Saul, quando ele sacrificou, Samuel chegou.
E a palavra do Senhor vai falar, meu amado, que Saul, falando para Samuel, ele vai falar, e ainda eu nem orei. Ou o que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 12? O que Saul fala para Samuel? E eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim. E ainda a face do Senhor eu não orei. Então, se você está esperando do Senhor, meu amado, não toma uma decisão sem você, antes de você orar. Muitas vezes a gente toma decisões e esquecemos de orar a face de Deus. Senhor, eu estou certo, é por aqui que eu vou, é isso que eu tenho que fazer. Com quem o Senhor tem a me falar? Saul vai dizer que nem a face do Senhor ainda eu tinha orado, ele nem orou. Então, se Deus prometeu, espera no Senhor. Se Deus prometeu, continua orando. Não esqueça de orar, continua orando, acreditando que na hora de Deus vai acontecer. E nós sabemos que Saul ele foi um homem que ali ele foi honrado, ali ele já saiu profetizando, mas a escolha de Saul, irmão, foi desobedecer a Deus. A escolha de Saul foi ir ao contrário daquilo que Deus falou. Saul, a cada dia, Saul ele estava distante de Deus. O homem que foi ungido por Deus, o homem que foi chamado, reinou 40 anos. Mas 40 anos, irmão, a gente vai ver que nem sempre estava com a presença. Porque Saul, a gente sabe, por causa da desobediência dele, veio um espírito sobre Saul. Um espírito de perturbação sobre a vida de Saul. Por quê? Porque ele não olhou lá atrás a promessa de Deus sobre a vida dele. Ele foi por aquilo que ele pensou, por aquilo que ele achou. E a gente vai ver que a palavra do Senhor, meu amado, a vida de Saul, ele foi andando em 1 Samuel 28. Você vai ver para onde Saul foi. Saul, ele perdeu a presença, vai dizer que já não falava, Deus não falava com ele através de sonho, não falava através de profeta, Deus já não falava mais com Saul. Saul foi fazer o que, irmão? Ele foi atrás de cartomante, ele foi atrás de revelação, ele foi atrás de algo oculto. Sabe qual o maior sinal do homem de Deus quando perde a presença, já não tem mais a presença? Ele para de dar ouvido à palavra de Deus para atrás de revelação. A revelação não está acima da palavra de Deus. Então Saul ele já não deu ouvido à palavra de Deus. E ele foi o quê? Atrás de uma revelação. Se ele queria ver Samuel, falar com Samuel, porque ele não falou com Samuel, deu ouvido lá atrás. Depois foi atrás de uma cartomante, querendo falar com Samuel, sendo que Samuel já não estava, ele estava morto. E Saul, como rei, ele sabia que tinha em Israel que não podia invocar os mortos. E ele tinha proibido, mas depois a palavra vai dizer lá no 28 que ele voltou. Ele voltou a invocar aquilo que ele tinha proibido lá atrás, era proibido. Sabe por quê, irmão? Quando a gente retrocede e perde a presença de Deus, a gente volta lá para trás, lá para o começo, tudo de novo, e fazer pior do que aquilo que a gente fazia. O que eu quero te dizer nessa noite? Não desista dos caminhos do Senhor, meu amado. Não desista, persista no caminho do Senhor. Não é que está demorando, é porque é no momento de Deus. Às vezes a gente pensa que está demorando, não é demora, é o tempo de Deus que é perfeito e eficaz sobre a mim, sobre a sua vida. Então o que eu falo para você nessa noite, espera na promessa de Deus, porque a promessa de Deus ela vai se cumprir na hora certa. Não vai por aquilo que estão falando, vai por aquilo que já fala a palavra. E a palavra ela se cumpre na vida daquele que obedece a Deus. Aleluia, Pai. E ela se cumpre na minha e na sua vida. Não desista, está perto, Jesus está vindo. Seja obediente, anda no caminho. Está tropeçou, não é motivo de desistir, é motivo de se consertar e prosseguir na presença do Senhor. Mas pastor, eu erro tanto. Quem não erra, nós erramos. Mas há uma diferença do errar e persistir naquele erro. Saul ele não consertou o seu erro, ele persistiu e foi de buraco abaixo. Há uma mão estendida para mim e para você. Jesus, ele não encolheu a mão dele está estendida. Se arrependa, volta, peça perdão
e continua caminhando nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor, meu irmão, Ele não abre mão. O Senhor abriu mão de Saul. Foi Saul que abriu mão dos caminhos do Senhor. Foi Saul que abriu mão das promessas do Senhor. E nessa noite eu falo para ti: vai dar certo. Vai dar certo. Na hora certa, na hora, no momento de Deus. Mas se o Senhor me prometeu lá atrás, faz 10, 20 anos. Para você talvez faz 20 anos, mas Deus, Ele sabe que Ele te prometeu e Ele vai se cumprir. Vê onde você está errando e por que não cumpriu ainda. Quem botou alicerce foi Saul. Quantas promessas tem para mim e tem para a sua vida? Talvez você pense nessa noite e você fala: mas Senhor, há uma promessa lá atrás que meu marido ia andar comigo, meu marido ia pregar comigo, meu filho ia pregar. Espere em Deus que vai acontecer. Deus não mente. Deus, Ele não mente, irmão. Eu posso mentir, eu posso errar, mas o Deus que promete para mim e para você, Ele não mente. Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. E a palavra do Senhor também vai falar sobre uma mulher que ela se precipitou. Uma mulher que ela, lá em Gênesis 15, onde o Senhor ele fez uma promessa a Abraão. O Senhor falou para Abraão: Abraão, de você vai nascer um, vai ser gerado um. Mas a palavra do Senhor fala que quando prometeu para Abraão, Abraão não tinha filho. A palavra diz que Sarai, ela se precipitou. A promessa era para gerar nela e nele. Ela foi e deu seu marido para aquela mulher. Porque Sarai ela não podia gerar, mas se Deus prometeu, Deus ia abrir a madre. Se Deus prometeu, Deus ia abrir a madre. E ela precipitou, ela pegou aquela, deu aquela mulher para o seu marido. Porque a promessa quando é na sua vida não vai gerar na vida do outro, vai gerar na sua vida. Porque se Deus prometeu para você, tem que ser em você, através de você pode ir para outro, mas se Deus prometeu, não quer jogar para o outro, porque para você a promessa de Deus é sobre a sua vida. E aquela mulher, Abraão como homem de Deus, aqui Sarai falou: Abraão, eu vou te dar a casa, você vai gerar nela e sobre o ventre dela vai gerar um. E a palavra vai dizer, meu amado, lá em Gênesis 16, depois você lê Gênesis 15 e Gênesis 16, que quando aquela mulher gerou, quando Agar gerou, ela desprezou Sarai, ela desprezou aquela Sara, a mulher de Abraão, ela desprezou, porque ela passou na frente, ela fez algo que não era o momento. Então ela desprezou aquela que Deus foi dada ao marido. Porque é desse jeito. Quando Deus promete na sua vida e algo está errado, aquele que está dizendo vai te desprezar, vai te apontar, vai dizer que você é isso, você é aquilo. Mas eu falo para você, continua na promessa. Aleluia. Continua na promessa de Deus. Mas lá na frente, Sara, ela gera de Abraão, que foi no próprio ventre dela onde veio Isaac. Então Deus, Ele quer na sua vida, meu amado. Deus tem a promessa da vida de cada um nessa noite, e a sua promessa é sua, a sua é sua, e cada um tem a sua na sua vida. Mas a promessa se cumpre através da obediência. Eu e você obedecer a palavra de Deus. Deus, Ele não muda princípios por causa de mim, por causa de você. E quando Deus quer fazer, Ele faz. E a prova está na Bíblia Sagrada. Ele abriu o madre. Ele gerou uma virgem, então Ele pode. O que é que Ele não faz sobre a sua vida? Se eu e você não estiverem parte dessa palavra. Mas Senhor, está difícil lá no meu filho, meu marido, minha mulher, meu
dentro da sua casa, dentro da sua família. Deus tem promessa para a família, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você olha para alguém dentro da sua casa, você olha, não, meu Deus, eu oro tanto e está aí na pior. Ei, deixa eu falar para você nessa noite. Desconstrói isso, está aí na pior. Porque se você está fazendo oração a um Deus grande, a oração ela tem valia. Não está aí no pior não, irmão. Se você está orando algo que Deus já está fazendo, talvez você ainda não enxergou, você não conseguiu enxergar ainda. Uma oração, ela tem um poder, ela não fica do mesmo jeito. Quando você ora, não fica do mesmo jeito. Às vezes a gente fala, mas Senhor, o teu orado está indo de mal a pior, Jesus está piorando. Não está piorando, irmão. Deus vai trabalhando, Deus vai colocando as coisas no lugar. E não é fácil. Vem dores, vem coisas nas nossas vidas, que às vezes a gente pensa que não vai conseguir. Tem momentos na nossa vida que a gente pensa que agora é o fim. É fácil pregar rindo e pregar chorando. Você falar, olhar para a cara da pessoa e falar, ó, tem solução, mas você está chorando dentro. E dói. Mas a dor não pode nos parar. Dia 24 agora, vou fazer um mês que eu perdi meu pai. Uma parte de mim desceu à sepultura. Eu choro. Eu me lamento. Mas eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Um dia a irmã passou aqui dentro dessa igreja, essa dor. Eu sentado no banco, eu olhava para ela, eu não sentia a dor dela. Mas hoje eu posso falar que eu sei o que ela sentiu. Uma ferida que não cicatriza nem sai. Uma ferida que não cicatriza e nem sai. Mas irmão, por que tu está falando isso? Porque Deus tem promessa e nós não podemos parar por causa de algo que acontece na nossa vida. Eu tenho que continuar, eu tenho um chamado. Um dia o Senhor me chamou, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. E esse alívio que nos dá força para prosseguir, o alívio que vem do alto. Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Não desista de Jesus, não desista do seu chamado por nada nessa terra. Apenas espere a obediência no chamado que Deus tem para a sua vida. Apenas espera. Porque a dor não pode nos parar. Deus grande, Aleluia. Quem perde um pai, uma mãe, um pai, ele não volta a ser a mesma pessoa nunca mais. Porque um pedaço vai junto. Um filho nasce outro, dói. Mas mãe e pai não tem outro. E nós temos um pai lá no céu, que ele está falando assim, enxuga a sua lágrima. Eu sou contigo. Apenas acredite em mim, espere em mim que na hora certa vai acontecer. Aleluia. Eu creio, irmão, e eu falo para você, creia, que a sua casa vai servir o Senhor Jesus. Aleluia. Creia nisso, não perca essa esperança, não perca essa fé. Não perca essa esperança. Em nome de Jesus. O nosso Cristo não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E dentro do meu, do seu coração, do nosso coração, tem um vazio tão grande, que quem preenche só um Deus grande, que é o nosso Cristo. E nessa noite, essa é a mensagem para mim e para a sua vida. Culto de senhoras. Se Deus deu uma promessa na sua vida, espere em Deus, que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Vai ser no momento dele. Para Deus uma hora é uma hora, não é um segundo lá e nem cá. É uma
ele terminou, Samuel chegou. E o que eu falo, se Saul tivesse esperado e Samuel não visse, o erro não estava em Saul. E Deus não ia deixar de enviar Samuel porque Deus não era. Então eu espero em Deus que naquele milésimo de segundo Deus vai cumprir na sua vida. E quem impede é você mesmo. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade.